Olá amigos, estamos aqui para mais um vídeo, ainda em torno deste tema que eu estou abordando nos últimos 2 meses, sobre batalha espiritual. Eu vou retornar à questão da música na semana que vem, tratando de como o verdadeiro compositor é aquele que ouve a música do céu. Eu quero abordar um tema que começou a ser abordado no século XVI por John Milton, porque John Milton escreve no livro o seu poema épico, um dos 5 poemas épicos do mundo. Ele era contemporâneo de Shakespeare. Um poema épico é aquele que conta uma história em poesia. E João Milton escreveu sobre a queda de Satanás. E, obviamente, como todo poeta e todo poema épico, ele começa do fim para o começo, entende? Aliás, ele começa lá no fim, para depois ir lá na origem. Então ele já começa contando a queda de Satanás, quando Satanás se acorda no abismo, que o John Milton chama de Orco. E ele levou uma grande derrota, caiu do céu, a queda foi grande. E logo ao lado dele começam a acordar os seus 13 príncipes. O primeiro a acordar, de acordo com a poesia, é Moloque, que logo lhe prepara um altar para o sacrifício de crianças e jovens. Depois começa a acordar Mamon. Mamon quer fazer um templo bonito, majestoso, porque Mamon é o príncipe, o deus do dinheiro, que enriquece alguns e empobrece outros. E depois se acorda Istar e se acorda todos os demais príncipes, Milcom. Todos eles começam a preparar alguma coisa e fazem uma reunião no Orco para decidir voltar para o Empírio. Na linguagem de John Milton, Empírio é o céu. E eles dizem, vamos voltar lá e fazer guerra ao Eterno. E todos eles apoiam. Mas entre eles se levanta um príncipe, um demônio, e diz, nós perdemos a guerra. Nós fomos derrotados. Nós fomos jogados de lá. Nem sabemos onde estamos e como vamos sair daqui, das trevas, do Orco. Então não adianta voltar lá. E aí Belial diz uma coisa interessante. Ele diz, eu ouvi, enquanto estava no Empírio, que o Altíssimo está preparando uma nova criação. Então nós vamos descobrir onde é esta nova criação e vamos nos meter, eu me encarrego de me imiscuir, de me meter em tudo que o Altíssimo fizer, estragar a obra dele. E João Milton, ele diz uma coisa muito interessante. Para Belial, não se constroem templos, nem altares fumegam, porque ele frequenta todos os templos e se alimenta de todos os altares. Então Belial, esse príncipe, ele está mexendo, né? Ele está sempre se metendo naquilo que é santo, para deturpar o que é santo. Bem, vamos transportar isto agora mais ou menos de
1600, quando viveu João Milton, na época de Shakespeare, e vamos trazer para o ano 2000. Alguns hoje se preocupam muito com o crescimento do ocultismo. Eu também me preocupo, porque o nosso estado aqui é o campeão, né? É o campeão no crescimento do ocultismo. Eu saio por aí, eu vejo estátuas para Beelzebub em toda parte. Se fossem só aquelas estátuas, aqueles monumentozinhos a alguns orixás aí, como tem aqui perto de casa, um para o Zé Pilintra, mas são estátuas a Beelzebub, a Satanás. E aí eu me recordo, porque eu já tenho vivência, né? Eu já estou há 62 anos no ministério. E aí eu me recordo que na década de 80, 90, havia uma grande preocupação a respeito da nova era. E todos nós pensávamos que a nova era seria uma coisa visível. Seria assim como uma instituição, um governo mundial que viesse para destruir a igreja. Só que nós não percebemos, ou não percebíamos na ocasião, e hoje eu posso fazer essa leitura, que a nova era um espírito. E eles diziam o seguinte: no ano 2000 termina a era de peixes, que é a era dos cristãos, a era de Cristo, porque o cristianismo é simbolizado por aquele peixe, ictus. Então, vai entrar a era de Aquários. A era de Aquários é uma era em que a diversidade impera. É claro que essa palavra diversidade ela tem outros sentidos também, mas isso aqui é muito importante. Então, a nova era chegou e as pessoas nem perceberam. Especialmente, eu vou falar no terreno da igreja. Porque no terreno da igreja, a nova era chegou com este espírito de engano. Às vezes eu tenho que olhar minha folhinha aqui, que eu anotei alguma coisa. Ela alterou a sociedade e alterou algumas facetas da vida da igreja. Eu vou deixar essa questão de alteração da sociedade para uma outra reflexão, tá? Mas eu quero falar basicamente sobre a igreja, tá? Como é que sabemos que a nova era chegou? Que a era de Aquário está sendo implantada? Deixe-me explicar um pouquinho sobre a questão das eras. As eras, elas nunca terminam estanque. Por exemplo, a era da lei não terminou estanque para entrar a graça. Não é? A era da lei continuou e a graça foi vindo até que a era da graça tomou conta e a lei desapareceu. Vamos dizer assim, eu vou ilustrar com outra coisa. A era do papel. Meu primeiro livro, em 1985, eu fiz um calhamaço assim, escrevendo na minha Olivetti 88, que eu tenho aqui na minha estante, como recordação. E a gente datilografava. Aí mandava aquilo para a editora. A editora tinha que datilografar aquilo, e caía os pingos de chumbo e formava a letra para formar a chapa. Bem, houve uma evolução muito grande. A era do papel está terminando, mas ainda temos coisas com papel. Mas entrou a era digital. Nesse celular que eu estou gravando, é tudo digital. Minha conta bancária, tá?
minhas passagens aéreas quando eu viajo. Está tudo aqui, toda a informação na palma da minha mão, num celular. É a era digital. Para eu acessar o INSS, acessar as coisas do governo, eu estou ali. O governo hoje é tudo digital. Isso não quer dizer que a era do papel terminou. Não. Ainda tem muitas coisas com a era do papel, porque eu estou aqui com o meu papel. Mas já em menos profusão do que antigamente. Então, o que eu quero explicar é que a nova era, ela entra, mas não terminou ainda a era de peixes. Mas aos poucos, a era de peixes vai passar e a nova era vai dominar. Daí, a perseguição que virá, ou que já está vindo, sobre os cristãos. Eu tenho visto vídeo aqui no Brasil mesmo, juízes mandando derrubar templos evangélicos que estão ali há 80 anos. É uma coisa incrível, não é? Então, a nova era, ela chegou, e quais são, digamos assim, alguns sinais perceptivos dela na vida da igreja? Bem, primeira coisa, ela alterou a ideia do que é ser cheio do Espírito Santo. Na minha geração, ser cheio do Espírito Santo era ser cheio do Espírito Santo, que transbordava na vida da pessoa e, consequentemente, falavam em línguas, profetizavam. Mas hoje as igrejas pentecostais, a maioria delas que eu conheço, a língua já foi esquecida, já foi deixada de lado, não é? Se alguém fala línguas em algum culto, todo mundo olha para lá e são capazes de chamar o diácono para tirar. Aquilo que as igrejas tradicionais faziam há 50 anos atrás, os pentecostais estão fazendo hoje. Tá? Então, por exemplo, nas décadas de 70 até os anos 90, as pessoas que eram batizadas com o Espírito Santo nas igrejas tradicionais eram excluídas. E aí eram recebidas por outras igrejas mais modernas, como as comunidades. Tá? Mas a partir do ano 2000, não. Hoje, numa mesma igreja, numa mesma denominação, tem, digamos, duas igrejas na cidade, uma é pentecostal e a outra não, e fazem parte da mesma convenção, ou do mesmo sínodo, ou do mesmo presbitério, dependendo da linguagem, ou da mesma região eclesiástica, dependendo da linguagem que a sua denominação usa. Mas eu quero mostrar aqui que houve duas mudanças principais. Uma delas foi uma mudança na hinologia. Gente, eu não sou tradicional, mas eu quero dizer que os hinos dinários, eles contêm letras doutrinárias. Raramente você pega um hinário que a letra não seja doutrinária. Estou me referindo cantor cristão, estou me referindo a salmos e hinos, estou me referindo ao hinário Aleluia, estou me referindo à harpa cristã. Me refiro a esses hinários. Hinário presbiteriano, são hinários que mantêm a doutrina. Tá? A hinologia deixou de ser cristocêntrica para ser antropocêntrica. Tudo girava em torno de Cristo, adoração a Cristo, a Deus o Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Hoje, gente, os hinos que se cantam nas igrejas são todos voltados para o homem, todos voltados para a gente, para ser abençoado, para ser próspero, para ser curado, tudo glorificando eu. Então, é um espírito de nova era que entrou na igreja e as pessoas não perceberam. Não perceberam mesmo. Para completar, além da mudança de letra, entrou o tal de worship. Worship quer dizer adoração. Tá? Worship quer dizer adoração. Mas eu fui numa igreja, dessa church, eu era o pregador.
e eles cantaram 2 hinos, 40 minutos. Cada hino durou 20 minutos. No intervalo do primeiro para o segundo hino, eu fui lá para a porta, porque eu estava cansado de ficar em pé e de ouvir aquela repetição das 3 notas, porque eram 3 notas musicais apenas, não havia relativos, nada. Então eu fui lá para fora. Aí um diácono me seguiu, perguntou se eu estava bem. Eu disse, não, eu estou bem, é que o som está muito alto. Eu esqueci de trazer meus aparelhos auriculares, que eu carrego comigo quando eu vou a alguns cultos. Eu tenho aqui na minha estante, e eu tenho na minha pastinha, eu carrego uns aparelhinhos assim que eu, boto no meu ouvido, porque não dá para aguentar o som alto das igrejas. Por favor. E eu não quero ficar velho surdo, né? Usando aparelho no ouvido. Os inários foram abandonados. E eles é que têm uma boa doutrina cristã. Não estou dizendo que o culto tem que ser só inário. Não, eu estava agora na Coreia do Sul, e eu falei sobre isso no vídeo passado, e a grande conferência de 1 Billion Souls na Coreia do Sul, havia essa alternação, tá? Um solista dirigindo louvor, só o som do piano, na outra reunião era um grupo coral, na outra era um grande coro, no outro era um coro de adolescentes. Então havia, alguns eram com hinários antigos, outros eram hinos antigos, outras reuniões eram com os cânticos mais modernos, que estão em evidência hoje no mundo todo. I love you, God. Então eles estavam cantando por toda parte. Tá? Alterou também os nossos sermões. Hoje está muito difícil ouvir uma mensagem expositiva. Eu gosto de ouvir o meu amigo Hernandes Dias Lopes, porque ele prega uma mensagem expositiva. E tem outros pregadores que pregam mensagens expositivas. Mas, gente, está difícil, porque eu chego nas igrejas onde eu sou convidado, me dão 20 minutos. Agora, em 20 minutos, é o tempo que eu tenho para fazer a introdução do que eu vou falar nos outros 40 minutos. Então, não tem mais espaço, tá? E outra coisa, os sermões eram feitos unicamente em cima da palavra de Deus, mas entrou um espírito na vida da igreja. E os sermões agora passaram a ser sermões de autoajuda. Você consegue. Deus quer que você seja rico. Prosperidade. Eu assisti a uma conferência onde o pastor, o líder, o apóstolo, fez um apelo para os jovens que quiserem ser ricos. Diz que a bênção da riqueza vinha sobre eles. Aí eu fiz um contraste com o meu tempo de jovem, em que os jovens eram chamados para consagrar a sua vida a Cristo e ir para o campo missionário, dedicar-se a pregar o Evangelho. Que contraste tremendo. Tá? Terceira coisa, e com esse aqui eu termino. Antes, os cultos eram planejados para Deus. Como é que eu vou agradar a Deus? O que direi ao Senhor? Como bendirei ao Senhor? O que o meu coração tem a dizer a Deus durante esse culto? Não, hoje o culto é preparado para as pessoas. Para que as pessoas, o que dirão as pessoas? Então, prepara-se culto para as pessoas e não se prepara mais culto para Deus. A nova era entrou definitivamente. Belial, esse demônio que não precisa de templos, porque frequenta todos os templos, e não precisa de altares, porque se alimenta de todos os altares, entrou na igreja. Está alterando a vida da igreja. Eu teria outras considerações a fazer, mas o meu vídeo vai ficar muito longo, já está com 20 minutos. Não se esqueça de deixar aqui o seu gostei, não gostei. Entra aqui no meu canal, tá? Entra lá no canal, vai lá no canal, bota o seu joinha, gostei. Aí o algoritmo, ele é burro, ele só sabe ler isso aí.
Se você faz um sinalzinho assim, ele diz assim, esse vídeo e o povo gostou. Porque é o algoritmo, é uma coisa que não é inteligente, é uma inteligência artificial. E aí você comenta também. Quero ouvir e quero ler o seu comentário. Deus abençoe você.